Contigo, o primeiro tempo foi um massacre do Flamengo em cima do Fluminense. No segundo tempo, quando aparentava que ia ter jogo, o Fluminense dava a impressão de que tinha equilibrado o jogo, veio a expulsão e aí qualquer chance de uma reação do Fluminense foi por água abaixo. Quais as suas impressões desse primeiro jogo, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Paulo Nunes. Boa noite a todo mundo que assiste o Troca. Bom, primeiro assim, o resultado ele é absolutamente justo e se a gente pensar no que foi o jogo como um todo, criação de oportunidades, ele talvez seja até pequeno. O primeiro tempo já poderia ter terminado 2-0 e não seria nada fora do normal porque foi o jogo. Agora, a partir daí é preciso dividir o jogo em pelo menos 3 momentos para mim. O primeiro tempo inteiro, que é um domínio absoluto do Flamengo, o Flamengo conseguia pressionar o Fluminense de uma maneira que fazia com que a saída de bola não funcionasse, o Flamengo fazia o jogo acontecer no campo ofensivo e principalmente a sensação era muito nítida de que a opção do Fernando Diniz por escalação para a substituição do André não tinha funcionado. O Fluminense não tinha consistência no centro do campo para tentar enfrentar o Flamengo e duelar no nível de intensidade que o jogo pedia. Vem o segundo tempo e a gente tem 15 minutos com a sensação de que outro jogo se apresentava. O Lima tinha substituído o Ganso por lesão com 3 minutos desse segundo tempo, o Fluminense parecia um pouco mais sólido e parecia que havia um outro jogo. Tanto que o Fluminense tinha finalizado uma vez no primeiro tempo inteiro, teve pelo menos 5 finalizações na parte inicial do segundo. Parecia que um outro jogo se desenhava. Aí o Thiago Santos dá aquela entrada no Cebolinha e aí o jogo vira o Fluminense tentando sair do Maracanã com a menor desvantagem possível e o Flamengo com a sensação de que poderia construir uma vantagem quase definitiva para o confronto. Sai com um 2-0, com a classificação bem encaminhada, mas não com a eliminatória fechada. Para aquele torcedor do Fluminense que ficou com a esperança de acontecer o mesmo do ano passado, né? Ano passado a vantagem do Flamengo no primeiro jogo foi de 1-0. O gol do Pedro mudou a situação. Exatamente. O segundo gol deixou a situação bem mais complicada. Agora, Paulo, tenho a impressão de que o 2-0 ficou barato pro que foi o jogo. 2-0 foi um placar que para mim não mostrou o que foi o jogo. Poderia ter sido mais. Principalmente pelo primeiro tempo, onde a diferença foi enorme e o Flamengo criou muitas oportunidades para fazer o gol. Se fosse mais preciso nas finalizações, teria ampliado o marcador e tornado o jogo praticamente um mero amistoso, o jogo da volta. Por que o Flamengo conseguiu fazer apenas 2-0, tamanho volume que teve contra esse Fluminense? Paulo, boa noite. Bem-vindo ao Troca. Boa noite, Felipe. Apenas entre aspas, né? Pois é. Apenas entre aspas, né, Paulo? Mas eu tô assim, eu começo o meu comentário a respeito desse time do Tite, né? De como ele é sólido, de como ele é consistente. É uma equipe, como ele gosta muito de falar, equilibrada. E eu acho que esse equilíbrio diminuiu o ímpeto do Flamengo para fazer mais gols, além dos gols perdidos, né? Você falou 2-0, mas a probabilidade era para ter, no mínimo, ter saído com 5-0 aí, dentro do 5-1, vamos dizer, para aquela finalização do Diego Barbosa no primeiro tempo, que ele bate mal. Mas o Flamengo, mesmo no momento em que o Fluminense, né, com a entrada do Lima, né, organizou mais o meio-campo, organizou mais a equipe taticamente, mesmo nesse momento ruim do Flamengo, o Flamengo conseguiu chegar também ao gol adversário. Então, assim, eu vejo um Flamengo se encontrando muito no aspecto, né, defensivo, que é uma ideia muito clara que o Tite gosta, que trabalha em cima disso, mas vejo um Flamengo agora evoluindo demais no setor ofensivo. O De La Cruz hoje fez um jogo que me chamou muita atenção, porque além da dinâmica, da diferença da dinâmica que ele entrega, os passes dele, cara, 80%, 90% é pra frente. As duas pernas, né, Paulo? As duas pernas. Então, assim, ele acelera. Quando você acha que ele vai ajeitar o corpo pra dar o passe de direita, ele acelera com a canhotinha dele e é só passe difícil. Passe que você vai quebrando a primeira linha e a segunda pra chegar ou no Pedro, ou no Arrascaeta, ou no próprio Cebolinha. Então, assim, eu acho que o Tite vai encontrando um meio campo, além da consistência que ele gosta, versátil. Um meio campo que defende, né, bem, mas que chega muito rápido ao gol adversário. Eu vi o Flamengo hoje, não sei se o Mansur concorda comigo, mas com uma ideia muito clara de quando tem a bola, ele chega muito rápido no gol adversário. Né? Antes você tinha um Flamengo que... o Brasil até derrubar minha caneta aqui. Eu vou levantar uma do aqui. Eu ia te dar esse trabalho. Ele não tem que se abaixar, dar dor nas costas. Antes você via um Flamengo que circulava a bola de um lado para o outro, buscando espaço, que também é um Flamengo com essa qualidade. Mas eu já vi um Flamengo que quando ele tem a bola, ele procura sempre a verticalidade. E isso é importante para os jogadores, quando você tem jogador com a capacidade que tem o Flamengo, quando você busca a verticalidade e tem qualidade para isso, né? Porque não adianta nada você buscar e errar passes toda hora. O Flamengo não, ele consegue colocar esse passe
pro jogador que está jogando na frente e com várias opções de jogo. Eu acho que é um Flamengo, óbvio, tem muita coisa ainda a acrescentar. Um Fluminense, que, na minha opinião, começou com a escalação, no meu modo de ver, errada, equivocada. O Fluminense muito frágil no meio campo, onde ele não tem controle de jogo, que é o que ele mais gosta de ter, e muito frágil. A bola não chegava na frente, a gente estava falando sobre o Cano. O Cano pegou na bola 3 vezes no máximo. Paulo, eu anotei aqui, 4 minutos do primeiro tempo, o Flamengo já tinha roubado 2 vezes a bola na intermediária defensiva do Fluminense. Isso. Com 4 minutos. Acho que ficou muito claro também que as mexidas na parte de trás do Fluminense estão interferindo muito nessa saída de bola, né? Se a gente pensar que o titular da lateral direita é o Samuel Xavier, hoje jogou o Guga. Na lateral esquerda, o titular é o Marcelo, foi uma opção, né, também pela saída do André. O Marcelo não jogou para a entrada do Diogo Barbosa. Sem o André. Né? E se a gente pensar, ainda não tem o Nino, em relação ao ano passado. São 4 mexidas em 6 posições no setor defensivo. E isso, na minha visão, tem atrapalhado. Além, é claro, não dá para negar o mérito do Tite em organizar o Flamengo de uma maneira que o Flamengo foi muito preciso na saída do Fluminense. Né? Essa pressão que o Flamengo conseguiu fazer na saída de bola do Fluminense, em raros momentos, o Fluminense conseguiu sair no primeiro tempo, não, Mansur? Se a gente pensar ao longo desse ano, tem vários momentos dos jogos do Flamengo que a gente precisa ou pegar o VT ou pegar a entrada dos times em campo para descobrir a cor da camisa do Rossi no jogo. Verdade. Porque ele fica longo tempo sem aparecer. Sem encostar na bola, né? Sem encostar na bola. Hoje não fez nenhuma defesa, né? Defesa que humilha. Não, teve finalizações até. No início do segundo tempo, teve finalizações com perigo, mas que vão fora. No gol. Mas se a gente está debatendo a eficácia defensiva, é evidente que se você permitir uma finalização perigosa, é porque em algum momento o Fluminense conseguiu chegar. Mas o fato é que o Flamengo melhorou barbaramente a sua pressão no campo ofensivo. Hoje o Flamengo bloqueava a possibilidade do Fluminense sair por dentro, pelo meio. Então, quem viesse a receber os meios do Fluminense, que viessem receber a bola, recebiam muito pressionados também, e com passe em geral imperfeito. O Flamengo, por isso, recuperava muita bola no campo de ataque. Quando o Fluminense tentava fazer a saída pelo lado, o Flamengo imprensava contra a linha lateral e forçava praticamente que o Fluminense se desfizesse da bola. Isso melhorou muito. Quando o Flamengo defende mais atrás, ele hoje tem um comportamento também da última linha de 4 homens, da linha de meias, muito mais equilibrado. Para mim, funciona melhor com o De La Cruz como segundo volante do que funcionava com o Gerson como segundo volante. Isso é um ponto também que vai ser debatido talvez mais adiante, eventualmente, quando o Gerson retornar do seu problema de saúde, né, que é uma questão um pouco mais demorada. Enfim, tudo isso impactou demais o jogo do primeiro tempo, mas impactou muito que o Fluminense não conseguia responder a essas questões pela característica dos seus jogadores em campo. Quando o Fluminense tentava eventualmente ele pressionar a saída de bola do Flamengo, ele tinha Cano e Ganso como os 2 primeiros homens mais adiantados, que já não são espetaculares homens de pressão por característica, e por trás deles aparecia o Renato Augusto, que estava com muita dificuldade de se achar no jogo. Tanto de se achar em termos de posição e como de sustentar o ritmo do jogo. E o Flamengo então saía dali com muita facilidade. Então era muito difícil para o Fluminense, no primeiro tempo, tentar equiparar o jogo. Não sei o que aconteceria no segundo tempo, o Fluminense volta com a mesma formação. Eu até brinquei com o Paulo Nunes no intervalo sobre a discussão de intensidade. Ele volta quase dobrando a aposta, né? Porque a única mexida é o Marcelo no lugar do Diogo Barbosa. Só que aí com 3 minutos acontece a mudança porque ele precisa tirar o Ganso e coloca o Lima. Eu achei que ali o Fluminense ganhou consistência. Porque a pressão era um pouco mais sustentada por trás, porque o Marcelo e o Lima conseguiam vir por trás dos homens de frente, ajudando essa pressão para o time não se espaçar tanto. O Flamengo tinha um pouco mais de desconforto, o Flamengo já não pressionava tanto no início do segundo tempo lá na frente. E parecia que a gente ia ter um outro jogo, que poderia eventualmente ter um Fluminense buscando o empate. O Fluminense chegou a ter chances para buscar o empate. Teve um momento ali até de uma blitz do Fluminense, com 2 finalizações no mesmo lance, né? Uma primeira do Marcelo, que ele tenta ajeitar o corpo para bater, a bola sobra, aí vem o cruzamento da esquerda, que o Arias, em boa condição, quase na pequena área, bate fora. E aí vem o único momento que eu achei do jogo do Flamengo que eu tenho acho que um ponto que eu acho que é discutível. De todos os méritos do Flamengo nesse jogo, o que ele fez sem bola, o pouco que ele permitiu ao Fluminense, o que ele criou no primeiro tempo, o que ele criou no final, a última bola do Pedro podia ter praticamente matado esse confronto. De tudo isso, eu acho que quando o Flamengo teve 11 contra 10, em boa parte e ele atacava um Fluminense todo com um bloco defensivo muito perto do gol,
eu achei que em alguns momentos o Flamengo foi um tantinho conservador. Pela quantidade de homens que ficavam atrás da linha da bola, eventualmente... Eu e Paulo, a gente estava conversando nisso, assistindo o jogo, né? Nesse momento, a hora que pintou a substituição, o Paulo virou para mim e falou assim, será que não era hora do Tite tirar um zagueiro e colocar mais um jogador ofensivo para tentar matar o confronto de uma vez? Eu entendo. É uma discussão. O Fluminense não ia para frente. Não conseguia, O Fluminense né? não passava do meio campo. Não estava conseguindo escapar o Fluminense. É uma discussão, mas eu me refiro mais mesmo com os homens que estavam em campo. Por vezes o Flamengo tinha 2 zagueiros, um dos laterais, 1 ou 2 volantes por trás, quase 5 homens por trás do bloco defensivo do Fluminense. E dava um jogo muito seguro, a bola não voltava para o campo do Flamengo, mas eventualmente podia ser um pouco mais agressivo. Terminou construindo até oportunidades, faz o segundo gol numa bola que é originada de uma bola parada, né, de uma cobrança de escanteio, e depois poderia ter feito mais. E outro ponto, aí, justiça seja feita, o Flamengo no 11 contra 10 retomou integralmente a sua pressão ofensiva e voltou a retomar muita bola no campo de ataque. Enfim, é um Flamengo que cresce. Tem algumas coisas a gente pode debater sobre esse Flamengo também, que é um time que cresce muito e mudou algumas coisas em relação ao início do ano. Eu só acho assim, que nesse crescimento que o Fluminense teve também, é uma situação que acontece normalmente dentro do campo, eu não sei se foi naquele momento, porque como o Flamengo fez uma pressão, na minha opinião, no primeiro tempo, exacerbada de muito tempo. Normalmente você faz essa pressão de 15 a 20 minutos. De boa qualidade, né, Paulo? De boa qualidade. Organizada. Exatamente, organizada. Porque não adianta nada você fazer pressão e não saber onde você está. E toda hora o adversário escapar da pressão. Né? Exatamente. Aí você está todo aberto atrás. Exato. E o Flamengo não, ao contrário. E ele manteve, principalmente no primeiro tempo, um tempo enorme de pressão no Fluminense. E é difícil demais, porque é um time igual ao do Fluminense, que sabe sair dessa pressão. Só que o Flamengo manteve. Então eu acho que no segundo tempo, quando o Flamengo volta, eu acho que os jogadores estavam ainda naquela coisa de respirar, né? De vamos acalmar agora primeiro, depois a gente faz a pressão de novo. E aí o Fluminense também teve, né, com a entrada do Lima, uma organização melhor. Agora, você falou uma questão do Renato Augusto. O Renato Augusto, no primeiro tempo, eu procurei ele a todo momento. Ele não achava na marcação, não se encontrava com a bola. Quando ele estava do lado direito, a bola estava do lado esquerdo, e ele correndo atrás da bola, dava nítido, que chegou um momento que ele balançou a cabeça assim, tipo, eu não estou me encontrando, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu tô preso. E aí quando a gente fala, mas o Flamengo fez isso tudo porque o Fluminense estava com um jogador a menos. Aí a gente tem que pensar no tamanho do Flamengo, porque o Fluminense, com um jogador a menos, contra a LDU virou jogo. Aí você vê a discrepância de times. Um time que é organizado, forte, né, como é o do Flamengo, e um time que era da LDU. Claro. Só um detalhe sobre o Renato Augusto, me pareceu uma cartada ousada fazer dele quase um segundo homem de meio hoje, né? Na saída do Ganso, quando ele vai passar por uma função mais adiantada, em que ele poderia até, com o Fluminense crescendo no jogo, ter um impacto no jogo. Por isso que o lance do Thiago Santos, para mim... matou o jogo. Não estou dizendo que... Obviamente, o Flamengo foi bastante claro e muito claramente superior ao Fluminense no jogo. Mas o jogo poderia estar mudando de cara naquele momento. Ele corta o enredo do jogo de uma maneira muito... E quase corta o tornozelo. Além disso, o Renato Augusto poderia eventualmente passar a ter uma participação mais confortável para ele no jogo. Durou 15 minutos. Ele como um homem mais avançado, né? E tem uma impressão... Acho que o Thiago Santos foi afobado no lance, porque primeiro que ele erra o passe, né? Tudo bem, mas faz parte do jogo nesse aspecto, né? A minha questão ele erra o passe e tal. A hora que ele percebe que talvez não fosse chegar, ele podia ter acompanhado o Cebolinha e o levado para a linha de fundo. Leva para a linha de fundo, né? Vai cercando por dentro, cercando o jogador, para tentar evitar o choque ali, né? Porque ele correu muito risco e acabou confiando na velocidade dele. Acho que ele acreditou que ele fosse chegar antes do que o Cebolinha foi mais rápido e ele acabou pegando o atacante só o tornozelo. O atacante, quando ele dá um tapinha, o primeiro tapa, às vezes o atacante até diminui, ele já sabe, ele precisa só dar um toquinho e pular. Só que, por exemplo, o Cebolinha não queria ser acertado daquele jeito. Tanto que ele tenta, quando o pé pega, o pé do Cebolinha ainda tá no alto. No chão, né? Tá quase no chão. Quase no chão, porque se tá no chão, um abraço. E o que surpreendeu foi o árbitro não ter expulsado, né? Foi muito forte. O lance foi na frente do Tite, o Tite faz logo um gesto. Ele tinha certeza que o árbitro iria expulsar. Olha a cara do Tite quando sobe o cartão amarelo. Acho que até o Thiago Santos... No primeiro replay estava nítido que o juiz ao rever o lance ia mudar a marcação. O Thiago não reclama de nada lá. O Thiago não reclama de nada. Agora, eu vejo muita gente aqui na nossa hashtag troca de passes. Vocês, torcedores do Flamengo, do Fluminense, mandem suas mensagens para cá. Muita gente reclamando da escalação inicial, né? Quais seriam as opções? Ele tinha a opção do Alexander, talvez fosse a mais lógica, embora ou a do Lima mesmo, que foi a opção que ele, ou a do Lima que ele usou no segundo tempo.
Embora, quando a gente conversava com o nosso setorista do GE ontem, aqui no programa, ele já dizia, olha, mas ele não testou nem o Alexander e a opção é entre Lima ou Renato Augusto. A gente já ficou pensando, será que é isso, né? Porque o Alexander perdeu um pouco da moral que ele tinha no time. E mais um ponto que hoje me chamou muito a atenção, o fato de o John Kennedy não ter saído do banco de reservas. John Kennedy era um 12º jogador do time até o ano passado. Podendo ser o titular, né? Muitas vezes sendo titular em jogos importantes junto com o Keno. Para chegar num jogo desse tamanho, ele sequer ser opção, o Diniz fazer as substituições normais e escolher, por exemplo, o Lelê, nada contra o Lelê. Foi o momento que mais me chamou a atenção. Isso, o Lelê foi o artilheiro do time no Campeonato Carioca, né? Quando o Fluminense jogou boa parte dele com os reservas. O Lelê entrou e não o John Kennedy. Isso me deixou com a pulga atrás da orelha. O Fluminense tem uma característica que não é por estar com 10 ou com 11, porque ele faz isso muitas vezes. Quando o adversário se coloca muito no campo ofensivo, e o lance do primeiro gol do Flamengo é um exemplo, ele traz os 10 jogadores de linha para perto da área. Ele defende um bloco muito baixo. O Cano fica praticamente quase na linha. O Cano é visto perto da meia-lua em muitos jogos do Fluminense com alguma frequência. Isso, por vezes, faz com que o Fluminense tenha uma dificuldade, às vezes, de transição, né? O homem que recebe a bola às costas, às vezes, da pressão, quando o Fluminense recupera uma bola, tem pouca opção. Ele precisa... mas é uma característica do time, de um time que foi vitorioso assim, e tem a sua forma de jogar. Com 10, isso estava muito claro. O Fluminense estava todo metido perto da sua área. Era natural procurar um jogador que tivesse a capacidade de explosão para pelo menos dar um desafogo e levar a bola. Em tese, a gente pensa no John Kennedy até pela qualidade técnica. O Lelê tem essa característica, mas para mim é um jogador tecnicamente menos dotado do que o John Kennedy, com menos recurso. Ele é um jogador que tem a sua utilidade dentro do elenco do Fluminense, mas o John Kennedy é um jogador que oferece mais. Em relação à escalação inicial, assim... É difícil a gente... Às vezes eu evito falar assim, que a escalação é errada. Claro. Porque eu não vi os treinos, eu não acompanhei, dia a dia. E a gente está pensando num jogo... A gente está pensando no que a gente vê na prática ali, né? Nos jogos, que é o nosso... E a gente vai pensar... É o que a gente pode comentar, né? É um jogo que não vai ser jogado, né? Exato. O jogo com a nossa escalação não vai ser posto à prova, é só o do treinador. Exato. O que dá para dizer é que a que foi a campo não funcionou, né? A gente imaginava um meio-campo com um pouco mais de vitalidade, porque o Flamengo hoje é um time que consegue impor um ritmo muito alto. Mas você acha que... Deixa eu te fazer uma pergunta, moço. O que você vê muito em relação a isso? Você fez essa pergunta para mim, o Alexander entraria na vaga do André tranquilo, para mim. Primeiro, porque é um jogador que tem a dinâmica que tem o André, não igual, mas semelhante, né? Tem uma boa saída, marca muito ali, cobre muitos setores e ajuda muito o lado esquerdo, que eu imaginei que o Marcelo fosse jogar. Então, assim, teoricamente o Marcelo vir por dentro. Talvez mexesse um pouco menos. Exatamente, porque ele sabe fazer essas funções. E o John Kennedy ainda. Então, esses dois, eles vieram de onde? Do pré-olímpico. Não fizeram um bom pré-olímpico. Não. Então, assim, e a gente não sabe o que está acontecendo. Será que não há um extra-campo, alguma coisa? Pois é, exatamente. Né? A gente não sabe o que está acontecendo dia a dia. Pois é. Isso é um problema também. Principalmente na questão do John Kennedy, me chamou muito a atenção, né? Ou o Diniz não está satisfeito com o rendimento dele nos treinos, ele não tem entrado bem nos jogos. Ele não tem feito Esse começo de 2024 do John Kennedy não é bom. Né? Não foi bom no pré-olímpico, aliás, como quase toda a seleção, com exceção do Hendrick ali. Não tem sido bom. O Alexander também não tem conseguido jogar com a mesma qualidade desde antes da lesão, né? Quando ele saiu do time estava voando. E aí ele tem uma lesão séria, fica 3 meses aproximadamente fora e não consegue retomar. Então, acho que é uma questão também de confiança ali nesse momento do Diniz em relação a esses jovens. E com relação, de novo, à escalação, o Diniz provavelmente, ao longo desses dias, observou no campo e pensou num jogo em que a bola fosse dele. O que não conseguiu. E que ele ia minimizar. Para um treinador que foi campeão da Libertadores, com um time com 7 jogadores acima de 33 anos, e hoje ele não começou com o Marcelo, começou com o Diogo Barbosa. Ele provavelmente imaginou que, conseguindo conservar a bola, ele minimizaria essa questão de um jogo de muita transição, de ida e vinda, de retomada rápida, de intensidade, que ele provavelmente entendeu que com a bola ele conseguiria minimizar. Será que ele não pensou? Que o jogo não aconteceu da maneira que ele pensou. Será que na cabeça dele, o jogo da cabeça dele não foi o jogo do 4-0? Né? Quando ele conseguiu anular o Flamengo como? Com a bola. Só que era um Flamengo muito menos organizado que hoje, né? Sim, muito menos organizado, claro. Mas eu acho que na cabeça dele, ele pensou, se eu conseguir fazer aquilo que eu fiz no ano passado, de ficar com a bola, não deixar o Flamengo jogar e incomodá-lo com a nossa maneira de jogar,
talvez eu tenha mais chance de ter sucesso. Só que o Fluminense, nessa temporada, não está conseguindo, né? Mesmo até contra a LDU, né? Exatamente. Contra a LDU conseguiu fazer. O jogo não foi espetacular, mas foi um bom jogo. Mas um jogo em que... Um adversário bastante... Exatamente, inferior e que nem atacava muito, se defendeu muito. Sim. Então, assim, eu acho que a dificuldade... E é normal, é natural de um time que está voltando agora, que foi o último a voltar, né, das férias merecidas. Então, assim, até se encontrar é difícil. É um jogo que você tem que estar muito bem, né, treinado, né, Manso? Muito bem executado, agora, porque é emblemático o jogo do Diniz. Agora, olhando os melhores momentos do jogo, tem alguns lances que me chamam muita atenção na forma como o Flamengo construiu as suas jogadas no primeiro tempo, porque são alguns padrões diferentes do que era o Flamengo dos primeiros jogos do ano, do que foram, por exemplo, os 2 jogos do Flamengo na preparação dos Estados Unidos e os primeiros jogos no Campeonato Carioca com os titulares enquanto ainda estava o Gerson. A gente tinha muito um Gerson que tentava agredir um pouco a linha de ataque do Flamengo. Do lado esquerdo. Não como um segundo homem por trás das jogadas, como tem sido o De La Cruz. Isso permitia, por exemplo, dava muito menos corredor para o Ayrton Lucas passar, porque você tinha 2 pontas quase pisando a linha lateral, como homens muito abertos. O Varela, quando atacava muito mais vezes por dentro. E o Ayrton Lucas, com dificuldade nesse tipo de jogo, de ser um lateral que atacava mais por dentro. O Flamengo hoje, ele mudou bastante a forma de atacar, e isso, para mim, resultou diretamente nos lances de perigo do primeiro tempo. O que a gente viu o Cebolinha atacando a área... Por dentro, né? E aí você olhava para o jogo e via, quando qualquer desses 2 pontas cansar, esse jeito de jogar é a feição para a entrada do Bruno Henrique. Sim. Porque ele faz esse movimento de atacar a área com muita capacidade. Então, hoje você tem os laterais do Flamengo passando muito mais vezes por fora, se aproximando na hora da definição das jogadas em ultrapassagem. Isso facilita o jogo do Ayrton. Sim. O Ayrton voltou a crescer. O Vinha entrou bem? O Vinha entrou bem no time. O Cebolinha tem tido essa característica dele de... O Cebolinha é um ponta que joga pelo lado esquerdo, destro. Então ele necessariamente... Ele precisa ter essa jogada para dentro. E ele tem feito muito esse movimento para a área. Fez o gol, teve uma ótima chance que ele não finalizou bem. Mas para ele fazer, e eu concordo plenamente contigo, mas para ele fazer esse movimento, ele tem que ter um passador. Claro. E hoje ele tinha esse passador, né? Porque vou voltar a repetir, o De La Cruz facilitou demais para muito jogo hoje. Para muito jogo do Arrascaeta, para muito jogo do Cebolinha, para muito jogo do Pedro. Né? O Pedro é um jogador que gosta de receber essas bolas, né? Ou no pé para fazer um 2, ou uma bola mais próximo dele. O Pedro não é um jogador de dar pique, de velocidade. Então, assim, para mim, esse que eu acho que é o fator predominante no Flamengo foi essa entrada como segundo homem do De La Cruz. Porque, assim, o que ele dá de velocidade, de transição, de passe, ele sai pelo lado direito, ele vem por dentro pelo lado esquerdo, ele dá essa oportunidade pro Cebolinha entrar na área. Então, assim, eu acho que o Tite tá, e vai ser um problema, né? Porque o Gerson, quando voltar, aí vai ter que achar alguma solução, ou não, né? Eu acho que o Tite agora vai viver hoje, né? Diante da situação do Gerson não ser algo tão imediato, e o Tite tem feito tudo tão gradativo, né? E o Tite, ele é muito metódico nesse aspecto, assim. Ele é cada casinha no seu lugar, o jogador certo. Espera um pouquinho, tá melhor aqui, vou dar continuidade, vai entrando aos poucos. Se for mostrando serviço, na hora que esse aqui fica suspenso, entra, joga. Por exemplo, temos que falar sobre o Cebolinha, né? O crescimento de produção dele é grande. Hoje, se antes era uma questão que estava em pauta a titularidade do Cebolinha em relação ao Bruno Henrique, que é um cara amado pela torcida, hoje são poucos os que discutem essa questão, né? Porque o campo está apresentando algo que é quase indiscutível, né? Ele tem jogado muito bem. Hoje, para mim, foi um dos melhores em campo de novo. No setor ofensivo do Flamengo, se tem hoje alguma discussão sobre posição, ela vai ser do outro lado, na outra ponta. Que também, ainda assim... O Araújo tem bons jogos e algumas oscilações. Oscila. O rendimento do Cebolinha é bem acima. Constante. O lado esquerdo com o Cebolinha, com o Ayrton... tem funcionado agora de maneira muito harmônica. Isso. O lado direito tem algumas oscilações ainda. O Luiz Araújo teve boas partidas, mas ele varia muito. Ele é um jogador que hoje, se a gente for questionar, é mais fácil você questionar uma entrada do Bruno Henrique, não tão nas características dele, mas pelo lado direito. Aliás, hoje, foi curioso, o Tite lança o Bruno Henrique no jogo pelo lado direito. Isso. Foi. Ele tira Imagino que para provocar o embate com o Marcelo, talvez.
São 2 lances em que se oferece ao Bruno Henrique a jogada do corte pra dentro. Eu falei com ele. Ele não, aí com a perna esquerda a coisa não acontece. Eu falei pra ele, se ele dá aquele cortinho normal, natural dele pra bater cruzado, só que ele não é um lado que ele não tem ainda exato. intimidade. Ele até tentou bater, né? Que o Marcelo travou numa delas. Ele travou. Se ele ameaça e dar mais um tapa pra canhota, né? Ele conseguiria finalizar melhor. Minutos depois ele inverteu de novo. Colocou o Bruno Henrique pra esquerda e foi o Cebolinha terminar o jogo. E aí entrou o Vitor Hugo, que tem sido o jogador que ele tem usado quando ele quer ter um meia, um jogador com característica de meia ponta pelo lado direito é o Vitor Hugo. Mas o Cebolinha, você está falando do seu Cebolinha rapidinho, você vê que o jogador sabe quando ele está bem, o jogador sabe quando as coisas estão fluindo, está dando certo, que ele está leve. Tem substituição, ele nem olha para quem vai, porque ele sabe que ele não vai, porque ele tem a confiança do treinador, o treinador conhece a capacidade que ele tem. E dentro do jogo, é todo momento, como o Mansur está falando, vai para de dentro para fora, é de fora para dentro. Então, assim, a capacidade que ele tem de giro, de drible e buscando o gol. Hoje ele teve 2 finalizações, uma que pega no pé, que é aquela chapada que ele tem. Então, assim, é um cara que está evoluindo e sabe que tem que evoluir mais. Porque quem está lá de fora é o Bruno Henrique, meu. Aliás, qualquer titular do Flamengo hoje tem uma sombra considerável do lado de fora. É óbvio, se você me perguntar, quem é o melhor zagueiro do elenco do Flamengo? Pra mim, é o Léo Ortiz. Agora, os adversários quase não chutam no gol do Flamengo. Não. Então, pra mim é natural que ele vai jogar. Sai, né? Então, eu acho que ele vai jogar. Eu sempre concordo com você em tudo. Mas pra mim ainda o melhor zagueiro é o Fabrício Bruno. Sim. O Fabrício Bruno tá jogando absurdo. Só por rendimento até agora, né? O eu acho que em potencial o Léo Ortiz é um zagueiro de um nível assim. Sim, não. Qualidade. Até de saída de jogo, né? É diferente. Eu tô contigo, mas porque pra mim o Fabrício Bruno tá me chamando tanta atenção. Porque o cara dá um tapa e ele vai com tanta firmeza no lance, rouba a bola, toca de... Parecia que ele... Às vezes o atacante sente isso, às vezes o zagueiro tira onda contigo. Porque ele tá tão acima, tão superior, ele rouba a bola em pezinho, toca pro outro, dá uma olhada pro atacante. O atacante fala, aqui eu não vou conseguir nada. Então, pra mim o Léo Ortiz vai jogar. A minha grande curiosidade é qual vai ser a circunstância que vai permitir essa entrada dele no time. Porque hoje o campo não está pedindo a saída de nenhum dos zagueiros. Provavelmente uma suspensão, né? Uma lesão, né? Esse normalmente é assim. Só para a gente fechar aqui nessa primeira parte de comentários sobre o Fla-Flu, chama a atenção o desempenho do Fluminense em termos de números em clássicos, né? O Fluminense chegou hoje ao seu 12º clássico sem vitória. E um time que foi campeão da Libertadores, campeão carioca no ano passado, é o campeão da Recopa Sul-Americana, não conseguir vencer os seus principais rivais em 12 oportunidades é o que chama a atenção. Você que esteve lá dentro, é o clima, é uma coincidência, é a atmosfera do jogo, a fervura da partida ali, o que tem acontecido com o Fluminense? O que você imagina? Por que nos clássicos o Fluminense não tem conseguido desempenhar, ou pelo menos conseguido os resultados, Paulo? Eu posso te passar, assim, geralmente o que o atleta sente dentro do elenco do grupo. Esses jogos que passaram, eu até falei isso no Seleção, foi muito circunstâncias, né? Muitos Fla-Flus era depois da classificação contra o Internacional, de um jogo importante que o Fluminense colocou a Libertadores como prioridade. Então, quando você jogava esse jogo, não era com o mesmo foco, com os mesmos jogadores. Mas aí, Felipe, tem uma situação que incomoda, quando a gente vem aqui ficar repetindo isso a todo momento. E aí isso começa a mexer lá dentro. Isso não tem como fugir. O treinador já começa a se incomodar com as perguntas. A pergunta de novo para o Diniz no próximo jogo vai ser essa. Pô, vocês não conseguem vencer, então isso vai incomodando. E aí o jogador tem que estar muito ligado nessa situação, porque isso pode mexer no ambiente do grupo, né? Pode mexer com a confiança, com a expectativa do torcedor. O torcedor também começa a escutar muito isso e aí começa a cobrar. Deixa eu dar uma lida aqui nas mensagens de vocês na hashtag Troca de Passes. Olha, o Silvio Luiz diz, olha, hoje o principal jogador do Flamengo é o Cebolinha. Silvio Luiz é o Silvio Luiz, narrador, tá? Grande Sério? Silvio, obrigado pela Beijo, Silvio. Sou fã número 1. Mandou Silvio aqui na hashtag Troca de Passes. Grande abraço para Silvio Luiz. É isso aí. O Renato Cunha diz, o melhor jogador do Fluminense foi o Fábio. O Rodrigo Xavier, Felipe Diniz, quem é melhor, Pedro ou Paulo Nunes? Paulo Nunes é do meu time, sempre vai ser o Pedro melhor. Jogava em outra posição, eu sou outro. Eu sou do lado do Cebolinha. O Falador diz aqui, estamos em ótimo caminho, ele é flamenguista, mas os testes para valer só virão na Libertadores e no Brasileiro. Carioca não há adversário real. Calma, empolgou o Falador, por isso que é o Falador, né? É isso aí.
O Guilherme Albuquerque diz: os adversários já entenderam como o dinizismo funciona, é isso? Acabou o Diniz? Claro que não, Guilherme. O Diniz é um cara extremamente inteligente e tem um bom time na mão, né? Hoje dá dele mais opções. Isso. Hoje, desfalcado também, acabou não indo bem. O Marco Ferreira diz: Felipe, fiquei com a impressão de que a expulsão privou o JK de entrar no jogo. Sem contar que o atacante do Flu tem um histórico de expulsão enorme. É verdade também, né? O JK, o John Kennedy também já foi expulso algumas vezes. O Felipe Brasil, meu xará, diz aqui: além do Alexander, o Diniz poderia ter optado pelo Felipe Andrade, meio campo jovem que se destacou com os reservas no início do Carioca. Como volante, inclusive. Jogou já como zagueiro, já jogou como lateral e já jogou como meio campista. Então, aí ele diz ainda, mas o Diniz nunca dá chance aos garotos da base, prefere Lima e outros. Não é verdade, né? Ele deu chance para vários garotos da base, inclusive... Inclusive o Alexander. Exato, inclusive o Alexander. Daqui a pouco a gente volta, vamos para o intervalo, daqui a pouco voltaremos ao Maracanã, vamos ouvir as entrevistas de Tite, de Fernando Diniz, de jogadores que eventualmente passarem lá pela zona de entrevistas e daqui a pouco também falaremos sobre os outros jogos pelo Brasil. Então não sai daí, o Troca de Passe está apenas começando, já voltamos.